O tsunami científico, destruidor da ciência, não interpretável e incoerente. A unificação da física através da teoria dos unifótons. Amiga, amigo, eu sou José Roberto Rezende, autor da teoria dos unifótons. Hoje cuidaremos da introdução a essa teoria. A velocidade de um ente constituído é a velocidade vetorial média de seus constituintes. Assim, o constituído não pode apresentar velocidade superior à de alguns de seus constituintes, pois apresenta um valor médio. Mas o contrário é verdadeiro. Alguns constituintes podem apresentar velocidades superiores a dos entes que constituem. Sabemos experimentalmente e através da teoria da relatividade da existência de uma velocidade máxima. Temos na existência de uma velocidade máxima a prova da existência dos entes não constituídos por outros e constituintes em última instância da matéria, pois só nesses entes pode ocorrer a velocidade máxima, que não pode ocorrer nos entes constituídos, exceto quando todos os seus constituintes apresentam suas velocidades em um só sentido. Como a velocidade máxima ocorre em todas as direções, dessa forma ela só pode ocorrer nos constituintes em última instância da matéria, nos entes a que nomeio como unifótons. Logo, esses existem. Outra evidência da existência dos unifótons é que as leis físicas são as mesmas em todo o cosmos, o que só é natural por derivarem dos mesmos entes elementares dos unifótons. A natureza do constituído é determinada pela natureza de seus constituintes. Só agora temos uma teoria do tudo, pois, como provamos, só a teoria dos unifótons parte dos entes constituintes, em última instância de qualquer porção da matéria, parte dos unifótons, dos quais podemos derivar todas as leis da natureza. As cordas da teoria concorrente à dos unifótons, teoria das cordas, não apresentam a propriedade de serem os entes mais rápidos da natureza. Logo, não podem constituir, em última instância, a todas as estruturas materiais, não sendo, portanto, uma teoria do tudo. Agora, a física do muito grande, a teoria da relatividade, e a do muito pequeno, a quântica, serão uma só, a dos unifótons, que interpretará as duas. Como os unifótons apresentam velocidades e as limitam, pois apresentam a velocidade máxima, logo também as determinam, ou seja, a origem de todas as forças está nos unifótons. A partir deles, teremos a compreensão das forças da natureza e daí das estruturações da matéria. Teorias que não partem dos entes verdadeiramente elementares não podem explicar as forças, pois as velocidades dos entes constituídos são determinadas pelos constituintes. A física atual, por não partir desses entes, não pode explicar de forma básica as forças. Daí os mistérios das forças atribuídas às massas e energias escuras. A física atual é escura por não explicar o mecanismo básico das forças. A teoria dos unifótons, como veremos, resolve a esses problemas básicos. Não entendendo a força básica, não podemos compreender a formação, a natureza e a evolução das estruturas materiais de forma plena, das menores às maiores, das mais básicas às mais complexas, pois só as forças dão forma à matéria. Nesse texto, iniciaremos o desvendamento destes mistérios. E vocês, ouvintes, naturalmente participarão dessa aventura científica, pois por ela ser grandiosa e valorosa. Nesse texto apresentaremos a base simples da ciência,
a natureza de seus constituintes verdadeiramente elementares. Se o elementar não fosse simples, não poderiam compreender os constituídos, pois esses podem ser complexos. Gire e você verá tudo girando em torno de você. É importante distinguir aparência de realidade. A teoria geocêntrica, com a Terra imóvel, é boa em muitos aspectos, mas não vista como heurística, nos leva a supor que de fato os astros giram em torno da Terra e não como se girassem por efeito da rotação terrestre. Pensando que tudo gira em torno da Terra, não teria surgido a gravitação de Newton, nem a de Einstein, e nem as tecnologias que elas possibilitam. E astros distantes o suficientes girariam em torno da Terra em velocidade superior à da luz, o que é uma previsão falsa. Os atalhos, muitas vezes, nos levam a caminhos cada vez piores e, nos fins, nos deixam perdidos. É necessário o sacrifício de construir estradas. A natureza não é facilmente interpretável, e alguns julgam que suas teorias heurísticas um dia serão entendidas, o que não tem outras opções. Assim também pensavam os defensores da geocêntrica, que era intrinsecamente não interpretável, e sempre frustrou aos que tentavam interpretar. Teorias não interpretáveis crescem em complexidade e em complicações, como ocorreu com a teoria geocêntrica. Teorias heurísticas têm este fim e tendem a ser substituídas por outras mais gerais. A maior parte do que entendemos do universo decorre de nosso precário entendimento das estruturas materiais básicas em base. A natureza quântica desses entes nos possibilitam a maior parte da tecnologia hoje utilizada. Mas essa natureza quântica carece de interpretação. É entendida apenas como um algoritmo que funciona. É um como se fosse, é uma teoria heurística. Ou seja, o que nos dá o maior poder sobre a matéria ainda não é interpretado. E se não entendemos os constituintes, não podemos entender satisfatoriamente o constituído. A partir do entendimento das palavras é que podemos entender um texto. Nosso desafio é interpretar as estruturas materiais básicas. Uma teoria heurística, quando vista em sua natureza, com a sua própria limitação, não prejudica a própria através de previsões falsas e não prejudica o avanço da ciência, mas o contrário ocorre. Os que não veem a teoria geocêntrica como heurística faziam ou poderiam fazer previsões falsas e resistiam à teoria geocêntrica, que possibilitou grandes avanços científicos e tecnológicos. As peças de um jogo e suas regras devem ser mantidas para entendermos as jogadas. A suposição da conservação dos unifótons, que são os constituintes em última instância de toda a estrutura material, é o suporte para os outros princípios de conservação, que são básicos para a física. Dizer que tudo tem uma causa é uma falácia, pois levam a série infinita de causa da causa da causa. Se assim fosse, nada seria plenamente compreendido. Sem a conservação e o conhecimento das partes, não há um entendimento do todo. Só a física que postula a natureza de conservação dos entes verdadeiramente elementares, os unifótons, pode explicar a matéria, apresenta a causa básica de tudo. O todo só é interpretável a partir de suas partes. Só a teoria dos unifótons é plenamente interpretável. Teorias mais gerais nos aproximam mais da verdade sobre a natureza e nos possibilita novas adequações da natureza aos nossos interesses. Em um ovo desenvolve estruturas distintas que aos poucos vão se articulando e finalmente formam um ser vivo. Só depois da existência de uma física terrestre e de uma celeste pôde surgir a mecânica newtoniana, que as unificou. A mesma força que faz maçãs caírem prende a Lua e os satélites artificiais em suas órbitas em torno da Terra.
Só depois de existir a teoria do magnetismo e da eletricidade, pôde surgir a do eletromagnetismo, que as unificou. Hoje temos os eletroímãs. Antes de ocorrer as teorias da relatividade quântica, eletromagnética e termodinâmica, que constituem a base da física atual, essas não poderiam ser unificadas. Os seus princípios não poderiam ser explicados por teoria mais geral. Mas agora as podemos unificar e explicar. E é o que faremos nos próximos capítulos. Com a teoria dos nefótons, deve ocorrer algo semelhante ao que ocorreu no lançamento da teoria heliocêntrica. Os doutores cientistas daquela época preferiam a geocêntrica, embora com a quântica da relatividade não interpretável, pois a geocêntrica, como as teorias atuais, funcionava na prática, na previsão de eclipses, na construção de calendários, etc. E este aspecto prático impedia a nova visão. Julgo que a história se repetirá. Uma palavra apresenta propriedades, por exemplo, um significado que transcende as letras que a constituem. Nossa visão da matéria molda a visão do que a transcende. Molda, por exemplo, a visão religiosa, que é prejudicada por teorias não interpretáveis, como a geocêntrica, a quântica e a da relatividade. Nossa visão da matéria molda a nossa visão geral, pois essa decorre da matéria, embora a possa transcender. Mudar uma visão básica causa mudança nas que dela decorrem, e as pessoas relutam em mudar suas convicções, especialmente as que julgam muito importantes para suas vidas. Os religiosos rejeitaram violentamente a mudança da teoria geocêntrica para a heliocêntrica. As teorias mais gerais mostram as limitações das menos gerais, o que aborrece aos seus defensores. Atualmente, quebrando estruturas materiais básicas através de colisões entre as mesmas, as pesquisamos. É a partir do entendimento das partes que entendemos o constituído. No caso dos univótons, isso não é possível, pois os mesmos não são constituídos. São os entes verdadeiramente elementares. São os constituintes em última instância de toda a matéria. Suas propriedades devem ser induzidas a partir dos princípios das outras teorias gerais, como a da relatividade e da quântica. Como interagimos com entes constituídos e não com os mais elementares, esses se tornam para nós muito abstratos. Eis outra dificuldade para desenvolvermos a teoria do tudo, a dos univótons. Entretanto, uma nova revolução do tipo da copernicânica é necessária. Uma nova física que você, caso não seja um fanático pelas teorias gerais atuais, como foram os defensores do geocentrismo, é convidado a ajudar a desenvolver e a defender, como fizeram os seguidores da teoria heliocêntrica. Giordano Bruno, Galileu, Kepler, Newton, entre outros. Obrigado pela sua atenção. Manifeste se você gostou. Deixe um like e participe de nosso chat. Veja o próximo assunto, onde trataremos dos motores básicos de todos os movimentos. Um grande abraço.